Hacker! Começa agora uma edição especial do nosso podcast Descomplicando o Mundo dos Dados. Na próxima meia hora, vamos compartilhar com você uma parte do que vivenciamos entre 30 de julho e 1º de agosto de 2024 no 15º Fórum do E-Commerce Brasil, principal evento de varejo eletrônico da América Latina e o maior do mundo, acredita? Caso você esteja pela primeira vez por aqui, vamos reservar 30 segundos para nos apresentar. Meu nome é Elcio Santos e eu sou co-founder e CEO da Always On. A Always On é uma Smart Tech que desenvolve soluções de ciência de dados, experiências e resultados, claro. Oferecemos aos nossos clientes os processos, a metodologia e as tecnologias de cogovernança e inteligência de dados para garantir os melhores insights de negócio e sucesso. Agora, voltando ao fórum, foi impressionante o que vimos naqueles 3 dias. O evento reuniu mais de 350 palestrantes em 4 palcos principais, mais de 30 áreas de conteúdo, 270 expositores e 28.500 participantes. Calcula-se que gerou cerca de 3,5 bilhões em negócios. Os temas que escolhemos para aprofundar um pouco mais nesse podcast foram hiperpersonalização, fidelidade, inteligência artificial e Client Link, que é um jeito chique de falar da nova versão de um conceito tradicional, a formação de clientela. Aproveitamos a presença de importantes executivos do e-commerce brasileiro e especialistas internacionais, profissionais do mais alto gabarito que estão aplicando essas tecnologias e tendências na prática para entrevistá-los sobre os temas escolhidos. Fábio Mori, Digital Sales e Martech Director B2B da Vivo. Luísa Fontana, Sales Retail Manager da Heineken Brasil. Karina Perkins, Senior Analyst Retail e E-Commerce da eMarket, consultoria multinacional de inteligência de mercado. E Demi Shi, Head of Brand Partnership da Douyin E-Commerce Global, plataforma de vídeos curtos da ByteDance. Vamos lá? Vamos começar com a visão internacional do mercado. Perguntamos a Karina Perkins como a hiperpersonalização está sendo utilizada pelas empresas. A hiperpersonalização é a próxima fronteira da personalização. Tradicionalmente, os varejistas usam informações básicas e dados históricos dos clientes para segmentar os clientes por idade e interesses. A hiperpersonalização vai um passo além, aproveitando dados em tempo real, análises e automação baseadas em IA para criar experiências altamente personalizadas e contextuais para clientes individuais. Os varejistas estão experimentando a hiperpersonalização em cada etapa da jornada do cliente, desde marketing e publicidade personalizados, até páginas de destino exclusivas, pesquisa personalizada e recomendações de produtos, ferramentas de teste virtual e assistentes pessoais de IA. Em seguida, perguntamos se a hiperpersonalização funciona mais para aquisição ou para fidelização. No varejo, eu diria que é mais eficaz para fidelizar os clientes, porque os varejistas e as marcas terão mais dados sobre os clientes existentes. E bons dados estão no centro da hiperpersonalização. Quanto mais interações um cliente tiver com um varejista, mais completa será a visão do cliente, o que permite uma personalização mais precisa e relevante. Isso impulsiona a fidelização, pois melhora a experiência de compra e mostra ao cliente que o varejista o entende e se preocupa em atender às suas necessidades. Ainda nessa linha, ela acredita que inteligência artificial ajuda a influenciar targets a comprarem e optarem por determinadas marcas. Os varejistas estão usando IA para páginas de destino personalizadas, recomendações e pesquisas personalizadas de produtos e até preços e ofertas personalizadas. Tudo isso pode acelerar a tomada de decisões e aumentar a probabilidade de conversão. Eles também estão usando chatbots com tecnologia de IA que podem melhorar a experiência do cliente e reduzir possíveis atritos na jornada de compra.
Ela reforçou que minimizar o esforço do cliente para encontrar o que quer é o que destaca a marca da concorrência. Ela também enfatizou a importância da experiência omnichannel, ou seja, a integração do e-commerce e marketing interativo experiencial com a reinvenção do varejo físico. Os smartphones são a conectividade entre o varejo online e físico, e os aplicativos móveis que oferecem recursos como Scan and Go, códigos QR, cartões de fidelidade móveis, atualizações de estoque em tempo real, alteração de reservas de quartos e realidade aumentada podem proporcionar experiências realmente envolventes em loja. À medida que as pessoas utilizam mais os seus smartphones para fazer compras online e na loja, os varejistas também têm acesso a dados valiosos sobre as preferências dos consumidores, que podem aproveitar para personalizar a experiência de compra na loja, como através da entrega de cupons, ofertas e anúncios contextuais através de dispositivos móveis, aplicativos ou sinalização digital na loja. Fizemos praticamente as mesmas questões para Fábio Mori da Vivo, começando sobre o que a sua empresa entende sobre o conceito de hiperpersonalização e como utiliza essa abordagem na prática. A hiperpersonalização, por conceito, é simples, né? Difícil é a prática. Por conceito, é a mensagem certa para a pessoa certa, no lugar certo, com a mensagem certa, na sequência correta e, de preferência, por gatilho de comportamento ou uso, entendeu? E aí, o dado efêmero do comportamento do usuário, que é o do momento, ele se sobrescreve e ele se torna mais importante do que o dado da base cadastral. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem a informação, por exemplo, de posse de contrato de um cliente, certo? Por algumas disponibilidades de APIs, a gente consegue dizer, olha, esse cliente tem propensão a fazer uma migração positiva, né? Fazer um update, ou mesmo negativa, que a gente já teve uma retenção, mas vamos para o caminho positivo. Ele tem uma propensão, uma migração, uma fidelização. Porém, naquele mesmo momento, ele retira um ticket na loja e interessado em aquisição de celular. Nesse momento, a hiperpersonalização daquele indivíduo é dizer, olha, para esse indivíduo, apesar de tudo isso, essa é a hora de falar para ele dos planos de celulares. Isso para tentar materializar um pouco, né? Agora, a construção de tudo isso aí é um outro negócio muito, eu diria que ele é trabalhoso e complexo. Entre aquisição e fidelização, Fábio acredita que a abordagem é funcional nas duas etapas e os dados são uma vantagem competitiva. Eu entendo que funciona para ambos, não só na aquisição, aliás, não diria que mais, não só na aquisição e na fidelização, como também no uso do Customer Care. Apesar que isso pode acabar sendo caracterizado também como fidelização, mas para ambos os casos, né? E obviamente para quem tem uma base maior de informação, especialmente dados proprietários. A corrida é outra, né? Porque isso já é parte de uma quantidade de informação que você é capaz de hiperpersonalizar em uma comunicação. E aí entram alguns elementos para o que eu ia começar a falar, né? O primeiro elemento é a quantidade de informação. Se a quantidade de informação ela existe, antes de tudo, ela tem que ser confiável, preparada, modelada e depositada no repositório, para que a partir de então ela possa ser usada, né? Então, assim, é um trabalho, como você conhece bem, de qualificação da informação e normalização dela. Dali para frente tem uma questão de ativação dessa informação. E não para por aí, porque a partir do momento que você ativa a informação e você sabe qual é a mensagem correta para cada indivíduo ali naquele momento, tem um último desafio, que é como é que você resolve o Content Supply Chain, de modo que se você hiperpersonalizar, você parte de uma premissa, que é quase ninguém recebe a mesma mensagem de ninguém. Então você tem que conseguir produzir em escala gigantesca, dependendo do tamanho da sua base. E isso também é proporcional ao tamanho que cada empresa pode investir. Depois,
você tem que conseguir fazer com que isso chegue nos inventários dos front-ends, sejam eles mídias próprias, mídias terceiras, aplicativo, portal, SMS, de modo que seja confiável, agregador de resultado, controlável, né, e mensurável. Então aí a gente chega no último desafio, que é onde eu entendo que boa parte das empresas, a partir dessa maturação, desse processo que é novo para todo mundo, enfrenta nesse momento. A Vivo usa inteligência artificial para influenciar a decisão de compra? Sim, com certeza, né? A gente usa para muita coisa, desde a decisão que é tomada, a mensagem que no fim se materializa pelo que a CDP entrega de propensões, na receptividade e abordagem do cliente também, seja por ser humano ou bots. No caso do bot, é um bot machine learning, né? E aí não precisa reter a multiplicação. No caso do ser humano, é apoio a ferramentas que ele consiga ter familiaridade, usabilidade, né? Porque o cliente tem que saber sobre o IA, ele precisa usar o IA. E com o intuito de ser um copilot, além de outras coisas que são óbvias, além de outros assuntos que são mais internos, como back-end, eficiência operacional, enfim, tem uma série de utilidades. Até o caso do Vivo GPT, a gente tem um GPT nosso, com o LLM controlado por nós, que a gente pode modelar, obviamente com a confiabilidade de depositar nossos dados para, por exemplo, fazer análises. E a tradicional tática de formar clientela funciona no e-commerce? Eu acho que os varejos, boa parte do que a gente está vendo aí de quebradeira, está no fato de não terem feito essa formação de clientela. E foi até então uma luta desenfreada por preço, com fornecedores que também embarcaram nessa e também sofrem da mesma dificuldade desse momento. E sempre foi um jogo de pouca margem, e eu posso dizer isso porque eu já tive em grandes varejistas o quanto nós éramos cobrados como KPIs primários de one shot. Quanto vendeu naquele mês, investiu naquele mês para fazer qual margem daquele mês, era como a gente decidia. Mas como muito pouco se olhou para a cohort, como muito pouco se olhou para a geração de proposta de valor, porque no fim o que distingue um varejista do outro é uma proposta de valor, a partir do momento que eles podem vender as mesmas coisas, a não ser que seja a marca própria, mas aí é outro ponto. E eu acho que se tem um ambiente onde a gente pode prosperar, esse ambiente é de e-commerce, né? É um ambiente de e-commerce, cara. As informações estão dispostas normalmente como necessidade de agrupamento dessas informações que estão dispostas em ambientes apartados por públicos que se relacionam. Mas a confiança existe, a capacidade de processamento está presente pelo próprio ecossistema. E o tipo de profissional que trabalha, ele é um tipo de profissional analítico. Eu acho que o que requer é ter mais repertório para conseguir fazer as conexões neurais, para relacionar os coeficientes e conseguir tirar conclusões mais amplas. Hoje na indústria, eu vejo como a capacidade de análise é muito maior, ainda mais sendo uma indústria de jogo de CAC e LTV. Para finalizar, debatemos sobre a reinvenção do varejo físico e a experiência do e-commerce com marketing interativo. Posso dizer, pela nossa experiência, que as lojas são cada vez mais ambientes de convívio e de experimentação. Basta ver a Casa Vivo, por exemplo, lá no Jardim Europa. E isso, de certa forma, é uma reinvenção, né? Porque se a gente pegar o modelo, por exemplo, da FINAC, que era um centro de convívio, de consumo, o problema é que é um centro de convívio que nos consome mais, né? Fisicamente, né? CD, DVD, livro e tal. Mas é um centro de convívio, né? E de experimentação. E em outros casos funciona assim. E eu acho que isso não tem nem que se questionar. Se acredita, senão não é mais o que a gente teve a chance de experienciar na loja física. E eu não entendo mais desta forma. A gente, por exemplo, eu não olho mais por esse número aí como esse valor físico. Eu olho o número de finalizações no canal, mas também toda a influência que ele tem sobre geração de público, interesse e qualidade desse público em todos os pontos de contato, né? Seja ele um call center, seja ele uma loja, seja ele um porta-a-porta, seja ele o que for. Mas, com certeza, a experiência do cliente consumindo informação, sendo cada vez mais maduro, cada vez mais questionador, cada vez mais exigente, o digital tem toda a capacidade e o poder para fazer isso. Eu até destacaria o trabalho que a gente faz no B2B, que a gente faz um trabalho de geração de interesse, aquisição de público, de qualificação de público, para a efetivação e finalização do time de Hunter e Farmer, de modo normalizado, né?
Então, o digital fala em nome da empresa, não em nome de uma pessoa. Mas existem por trás pessoas que vão receber esse cliente em determinado grau de conhecimento e interesse para tratá-lo a partir disso, não a partir de um desconhecimento total sobre quem é esse cliente na ponta. E, obviamente, isso beneficia o vendedor, porque o vendedor entende que tudo que vem dali daquela fonte chamada digital tem uma qualificação tal, ele consegue entender não só a propensão como a identificação de cliente. E dali para frente o vendedor fica muito melhor, as conversões são muito maiores. Luísa Fontana, Senior Retail Manager da Heineken do Brasil, falou sobre o significado da hiperpersonalização e como ela é utilizada pela Heineken. Eu entendo a hiperpersonalização como uma abordagem mais avançada de personalização que se utiliza de dados mais em tempo real e também por artifícios da própria inteligência artificial e machine learning para oferecer experiências altamente individualizadas aos consumidores. Quando a gente tem a possibilidade de fazer diferente da personalização tradicional, que se baseia nessa informação demográfica básica ou preferências gerais, enfim. E no caso da hiperpersonalização, a gente analisa um vasto conjunto, de dados comportamentais, contextuais e transacionais para a gente poder prever e atender a desejos e necessidades que sejam mais específicas de cada consumidor. Quando a gente fala do mercado de bebidas, que é o que eu estou inserida hoje, a gente fala tanto da parte do marketing mais direcionado mesmo, onde existem campanhas de e-mail ou a utilização de CRM, assim como SMS personalizados sempre que a gente tem aí uma oportunidade. Tem também a publicidade programática, que são esses anúncios mais digitais que são altamente segmentados para a gente mostrar para o nosso consumidor como base no interesse e comportamento que eles já têm e vem demonstrando online. Tem também a recomendação de produtos, e aí a gente usa através dos nossos clientes parceiros, varejistas. Existe também a possibilidade, também através desses clientes varejistas, assinaturas personalizadas, assim como criação ou desenvolvimento de alguma mecânica de fidelização. E quando a gente fala também em exemplos práticos, de como que a gente poderia hiperpersonalizar uma marca de cerveja, seja ela qual for, através de uma campanha, a gente poderia estar falando também de fazer com que um cliente que é frequentemente comprador de cerveja lager, ele recebeu uma oferta que seja mais direcionada para qualquer outro rótulo que a gente venha lançar relacionado à cerveja lager, da mesma forma que a gente pode identificar clientes que são mais de cervejas artesanais ou de uma IPA, por exemplo, para ele também receber recomendações de lançamento de outras IPAs ou até mesmo de harmonização ou de outros rótulos, Porque um ponto importante também a respeito da hiperpersonalização é que a gente não deixe esse consumidor também sempre fechado no mundinho dele, que acaba sendo também um desafio que é importante a gente pensar como profissional de digital. Já quanto à eficácia da hiperpersonalização em resultados, Luísa enxerga oportunidades em 2 etapas. Na minha visão, a hiperpersonalização ela pode funcionar muito bem para ambos, tanto para aquisição quanto para fidelização de clientes. Para aquisição é importante a gente ter em mente que já ter aí talvez um pool de perfis, então a gente conseguir identificar talvez até personas e ir atrás dessas pessoas levando anúncios realmente mais direcionados para aquilo que já foi deixado aí de repente de cookies, Então os rastros que essas pessoas deixaram dentro do meio digital, mas para fidelização também. Então, tanto entendendo o que essa pessoa já costuma comprar, o que ele costuma adquirir, entender se existe também um costume ou se foi, de repente, alguma compra pontual, e digo isso por ter passado também pelo mercado de produtos de farmácia, e também por
por mamadeiras ali na Philips. Então, não é porque às vezes eu pesquiso por mamadeira que necessariamente eu sou uma shopper dessa mamadeira de frequência. Às vezes eu estou comprando para um evento pontual, né? Então, é importante também a gente olhar esse tipo de comportamento, se ele foi pontual ou se ele tem uma certa frequência de compra. Mas, na minha visão, a gente pode usar essa hiperpersonalização tanto para aquisição de clientes quanto para fidelização. Mas é por isso que a gente tem que ter profissionais bons e competentes por trás para conseguir criar essas campanhas realmente direcionadas para cada necessidade. Ela fez a correlação da IA com a decisão de compra. Aqui no Grupo Heineken do Brasil, a gente já começou a trabalhar um pouco com IA e recentemente a gente criou uma ferramenta aqui internamente com o nosso time de G&T, que é basicamente de tecnologia, onde a gente consegue identificar qual foi a promoção ou a oferta que a gente fez, com qual parceiro varejista ou com qual player, em qual data, com qual tipo de segmentação e como ela foi, né, como ela reagiu. E a gente consegue também trabalhar com testes AB para saber se realmente essas ofertas nesses dias ou nesses horários específicos que foram colocados fizeram uma melhor ou tiveram uma melhor performance, principalmente em vendas. Mas aí também depende do que a gente está querendo medir, né? Então, nos 3 níveis do funil de conversão, se a gente estiver falando em brand awareness, a gente olha para um tipo de métrica, se a gente estiver falando em consideração, a gente fala em outro, e se a gente estiver falando em conversão, aí é vendas na veia mesmo, e a gente faz essa análise. Então, o IA já está começando a ajudar, sim, a gente a tomar algumas decisões de uma maneira um pouco mais agilizada, talvez até mais acertada, mas nunca deixando de ter uma pecinha fundamental à frente do computador, que são as pessoas. Sobre a formação da clientela, Luísa diz que se trata de um conceito além das campanhas. Essa pergunta é interessante, mas quando a gente fala da nossa clientela, né? Eu gosto dessa palavra que ela sou um pouco antiga, mas quando a gente fala da nossa clientela dentro do e-commerce, acaba sendo a gente reconhecer essas pessoas muito além de mandar um e-mail marketing de feliz aniversário, colocando o nome da pessoa, né? Então, vai também tomando aquele cuidado de não ultrapassar a linha daquilo que é aceitável, né? E também não ser tão invasivo. Então, digo, quando a gente fala também de remarketing, por exemplo, até um tempo atrás, as pessoas falavam que era um encosto, né? Então, você olhava alguma coisa e algum produto e esse produto ficava te perseguindo por onde você fosse. Então, é tentar também tornar com uma hiperpersonalização, por exemplo, a forma da gente criar essa clientela não porque venceu pelo cansaço, mas porque a gente conseguiu cativar essas pessoas. Acho que não existe fórmula certa também para ser feito isso, a gente tem que testar muitas formas, muitas maneiras, mas em primeiro lugar é ouvindo o cliente, é ouvindo o consumidor, é ouvindo o shopper, para entender o que ele prefere, aonde ele prefere ser acionado. Às vezes é por SMS, às vezes é por telefone, às vezes é por WhatsApp, às vezes é por e-mail. A gente tem que ter esse contato cada vez mais próximo ao shopper e a gente não tem que ter medo nem receio de perguntar as coisas para ele. Perguntar como ele quer ser recebido, como ele quer ser atendido, como ele quer ser abordado é sempre o melhor caminho na minha visão. Finalizando o nosso bate-papo, perguntamos a Luísa se a experiência do e-commerce com marketing interativo experiencial pode ajudar na reinvenção do varejo físico. Outra pergunta muito interessante, mas pensando no tempo que já existe o varejo físico e o tempo que agora existe o e-commerce, o marketing digital, interativo, experiencial, etc., acho que é sempre muito importante a gente pegar o best in class de cada um dos canais. Então, até pouco tempo atrás, o físico não conseguia, por exemplo, medir a quantidade de visitas de pessoas na loja por dia. Então, a tecnologia chegou lá e começou a ajudar a encontrar respostas para essas
métricas até então que talvez não eram feitas ou não eram vistas ou não eram medidas por falta de ferramental dentro das lojas físicas. Então, eu acredito que essa experiência dentro do e-commerce, com esse marketing interativo ou experimental, ele vai ajudar na loja física no sentido de, conforme a gente vai entendendo quem são esses shoppers ou quais são os costumes de compra desses shoppers dentro de um meio digital, como a gente consegue também levar isso para o meio físico. No fim do dia, ninguém é fiel a apenas um canal. Os consumidores, os seres humanos, na verdade, acima de consumidor, né? Nós somos mais voltados a sermos fiéis àquilo que faz parte da nossa conveniência, para o nosso conforto. Ainda é um pouco da lei do esforço mínimo. Então, o que vai me causar menos esforço, ou o que vai ajudar mais a me fazer, principalmente, ganhar tempo, que é o bem mais escasso, precioso e difícil de se conseguir hoje em dia. Então, eu vejo que os KPIs que às vezes a gente consegue traquear, na verdade nem apenas os KPIs, né, mas as métricas que a gente consegue traquear dentro de um ponto digital, ele acaba sendo levado para o ponto físico, porque afinal a gente só está mudando de ambiente, mas a gente às vezes está falando do mesmo consumidor. Voltando um pouco agora ao palco internacional, conversamos com Demi Shi, Head of Brand Partnership da Douyin E-Commerce Global, plataforma de vídeos curtos da ByteDance, sobre outro assunto, o social commerce. Perguntamos por que o social commerce que faz tanto sucesso na China, por que não vemos esse mesmo sucesso e desempenho em outros lugares do mundo? Praticamente todas as vendas estão concentradas nas principais plataformas de e-commerce. E também o pagamento móvel, Alipay e WeChat Pay, tornam muito mais fácil qualquer tipo de transmissão ao vivo ou compras online. No mercado internacional, você não tem uma plataforma de referência para vendas de comércio social. Mas na China, está lá. É muito mais fácil. O processo de tomada de decisão é muito mais curto, porque a infraestrutura está pronta. O processo de compras é mais fácil e simples por meio de social commerce. Para finalizar, ela deixa um conselho para as empresas brasileiras. Como trata-se de um mercado muito grande, com um cross-border facilitado, ou seja, com processos simplificados, a China representa uma grande oportunidade para as empresas fazerem negócios. A facilidade está atraindo cada vez mais empresas a colocarem seus produtos lá. Karina, Fábio, Luísa e Demi, foi fantástico ouvi-los. E assim chegar a uma conclusão. A hiperpersonalização tornou-se uma estratégia crucial no setor de e-commerce, já que oferece oportunidades significativas. Se ainda tínhamos dúvidas, o Fórum E-Commerce Brasil 2024 as desfez completamente. Não é a tecnologia, mas o relacionamento com o cliente que faz a diferença. No entanto, é essencial considerar a privacidade e a proteção de dados ao implementar a estratégia. Este manuseio responsável faz parte do ganho da confiança do cliente e constrói relacionamentos a longo prazo. Fazer tudo isso não é complicado. Basta contar com parceiros que tenham as habilidades essenciais e as ferramentas adequadas. Dessa forma, gerar mais vendas, mais clientes satisfeitos e maior margem se torna muito mais fácil. Bem, eu já vou andando. E se você quiser mergulhar um pouco mais nesta abordagem e continuar esse diálogo, envie um e-mail para elcio@aodigital.com.br e eu terei o maior prazer, a maior satisfação em apresentar as experiências dos nossos clientes e parceiros globais. Um forte abraço e até a próxima!